Bom dia, pessoal, bom dia. Iniciamos aí a nossa gravação da aula de hoje, né? Só recapitulando, então, na aula passada a gente viu quais eram as fontes do direito das obrigações, né? E isso eu acabei puxando um pouquinho do semestre passado também, falando sobre fatos jurídicos, né? Negócios jurídicos, aí a gente viu que as declarações unilaterais e os contratos são fontes do direito das obrigações, né? Em paralelo a isso, a gente viu também que os atos ilícitos. Então, no direito civil funciona mais ou menos assim. Eu tudo posso, né? A não ser que a lei me proíba. Então, se eu tudo posso, eu estou naquele meu terreno da autonomia da vontade, da liberdade, né? Agora, dentro desse terreno da liberdade, que eu vou chamar de amplo terreno da licitude, eu não posso extrapolar, eu não posso violar direito. Porque ao violar direito causando prejuízo a outrem, surge a obrigação de reparar o dano. Então, eu tenho aí a primeira fonte do direito das obrigações, que são os atos ilícitos. E quando eu estou no amplo terreno da licitude, se eu tudo posso, eu vou me obrigar quando eu declaro a minha vontade, né? E aí a gente falou bem isso na aula passada, já estou me lembrando. Inclusive, a gente fez saímos um pouquinho do senso comum, quando eu falei que contrato é acordo de vontades, né? Então, não necessariamente o contrato precisa ser escrito e por aí vai, né? Pessoal, vou começar aqui a minha apresentação para a gente, então, começar aqui o nosso diálogo. Muito bem, então está aqui o meu primeiro quadrinho que a gente fez, né? Depois eu vou colocar esse quadrinho no AVA. Está aqui o nosso primeiro quadrinho. A primeira aula foi explicando o Código Civil, e a segunda aula foi chegando à conclusão das fontes do direito das obrigações, né? Vou botar até aqui assim, ó, fontes das obrigações. Né? Atos ilícitos, declarações unilaterais e contratos. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Na aula de hoje, nessa conversa, nesse nosso bate-papo de hoje, eu quero tentar mostrar para vocês, já entrando na obrigação civil, destacando os elementos da obrigação civil. O que eu pretendo fazer aqui com vocês? Olha só. Se eu quero dar um conceito de um objeto qualquer, eu vou olhar para esse objeto e vou tentar destacar quais são os pressupostos de existência. Ou seja, quais são os elementos desse objeto. Quais são as características que, se eu retirar, eu perco a essência do objeto. E aí, se eu faço a observação correta, saber quais são os elementos de um objeto, para dar o conceito depois vai ser só juntar os elementos. Então, sei lá, por exemplo, de uma forma bem simplória, se eu quero dar um conceito de carro, eu vou olhar para um carro e vou dizer assim, olha, carro tem que ter 4 pneus. Se não tiver 4 pneus, não vai ser carro, entendeu? Então, eu tirei o que está da essência do carro. Aí eu vou continuar, sei lá, carro tem que ter um motor, carro tem que ter um volante, carro tem que ter um banco, e por aí vai. Se a observação que eu fiz está sendo correta, se eu estou destacando os elementos, para dar o conceito de carro depois, vai ser só juntar tudo. Carro é um objeto que tem 4 pneus, um volante, um assento e um motor, por exemplo. Entendeu? Isso serve para basicamente tudo, pessoal. Se você quer dar um conceito de algo, você faz uma análise sobre esse objeto e destaca desse objeto quais são os elementos, ou seja, quais são os requisitos sine qua non, quais são o que está na essência daquele objeto. Entenderam? Então tá, vou tentar. Então, a gente pode começar o seguinte, olha, vamos pensar numa obrigação qualquer, para a gente tentar dissecar essa obrigação, entendeu? Vamos pensar, sei lá, qual obrigação... Alguém me dá um exemplo aí de uma obrigação civil que a gente pode analisar? Obrigação de reparar o dano, tá? Mas reparar o dano, vamos ser mais claro então, Maria Clara, olha só. Eu bati no carro do meu vizinho, por exemplo, e o prejuízo que eu causei foi de R$1.000. Então, a obrigação de reparar o dano tem que ser assim, eu tenho que pagar R$1.000 para o meu vizinho, por conta
da batida, do acidente que eu me envolvi com ele. Tá certo? Mas pode ser essa, de reparar o dano. Então, a obrigação que a gente está analisando é: eu sou obrigado a pagar R$ 1.000 ao meu vizinho. Qual foi a causa do surgimento? Qual foi a causa dessa obrigação? O dano que eu causei a ele. Tudo bem? Pessoal, se eu tenho que pagar R$ 1.000 para o meu vizinho por conta do acidente, quais são as partes que estão envolvidas nessa obrigação? Lembra que na aula passada eu falei que quando a gente entra na parte especial, a gente começa estudando os direitos pessoais, não é? Relação pessoa versus pessoa. Lembra que a gente discutiu isso? Tá, então quais são as pessoas envolvidas? Quais são as partes envolvidas nessa obrigação? Eu tenho a obrigação de pagar R$ 1.000 ao meu vizinho. Quais são as partes envolvidas? Eu e o vizinho. Pronto, duas pessoas, no caso, né? A pessoa que vai pagar o prejuízo, no caso sou eu, a pessoa que vai receber a indenização, no caso o meu vizinho. Tudo bem. Mas a gente está tentando analisar os pressupostos de uma obrigação civil. Se eu falar eu e meu vizinho, eu só estou dando nome para essa obrigação. Então eu tenho que achar um nome que represente todas as pessoas que vão cumprir com a obrigação. E eu tenho que achar um nome que represente todas as pessoas que vão receber o cumprimento da obrigação. Que nesse exemplo aqui que eu estou dando é eu e o meu vizinho. Vê se eu posso dizer assim, olha... Professor, Oi, por não? seria o credor e o devedor? Eu acho que sim, não seria? Por exemplo, quem vai cumprir com a obrigação, no caso sou eu, né, que vou pagar a indenização, eu sou um devedor, né? E o meu vizinho, que é quem vai receber o pagamento, ele vai ser o meu credor. E aí, quando eu coloco devedor e credor, eu consigo generalizar para toda e qualquer obrigação. Obrigação de pagar o aluguel. Tem o devedor, que é o locatário, tem o credor, que é o locador, né? Obrigação de dar uma aula. Tem o devedor, que no caso sou eu que estou dando a aula, tem a Unifor, que é a minha credora. Então, com essas duas palavras, eu consigo generalizar. E aí eu vou botar aqui no meu quadrinho, ó. Pronto, se for uma compra e venda, né? Se eu analiso o contrato, eu tenho comprador e vendedor. Mas se eu analiso a obrigação, então tem que pegar uma obrigação. Então, peraí. Compra e venda. O vendedor tem alguma obrigação? Tem. O vendedor vai entregar o objeto, né? Então, esse vendedor, ele é o devedor. E o comprador aqui vai ser o credor, que ele vai exigir o cumprimento da obrigação, a entrega do objeto. E percebe, Hugo, olha só, que nessa compra e venda, ou seja, em um contrato, pode ser que surjam mais de uma obrigação. Então, nesse contrato de compra e venda, ao mesmo tempo que o vendedor é devedor para entregar o objeto, o comprador vai ser devedor em pagar o preço. Vocês concordam? Na verdade, eu tenho duas obrigações em sentido contrário. Quando eu analiso a compra e venda, o vendedor tanto vai ser devedor em uma obrigação e vai ser credor em outra obrigação. Vendedor, ele é devedor porque ele tem que entregar o objeto. E ele vai ser credor porque ele vai receber o dinheiro pelo objeto. E o contrato, basicamente, é isso, né? O que me moveu a ser devedor num contrato de compra e venda? Porque se eu estou vendendo o objeto, então eu sou devedor. Mas eu vou receber o valor dele como se fosse uma troca, né? A outra parte, a mesma coisa. O que movimentou o comprador? Ele vai receber o objeto, ele é credor. Mas ele vai ter que pagar o preço, então ele é devedor. Então, se eu analiso, olha só, vou lá para o meu quadrinho de novo. Se eu analiso uma obrigação civil, eu percebo e posso chegar à conclusão, por isso é que é elemento, eu posso chegar à conclusão que toda obrigação civil tem sujeitos. Ou seja, quais são as partes da obrigação civil? No caso, quais são os sujeitos?
devedor, pode ter um, mais de um, tanto faz. E credor, um ou mais de um também tanto faz. Vocês concordam comigo que toda obrigação precisa ter um devedor e um credor? Não dá para nascer uma obrigação dizer assim, eu tenho que pagar a não sei quem. Não existe. Se eu tenho que pagar alguma coisa, eu tenho que pagar para o João, eu tenho que pagar para o Pedro, e por aí vai. Né? Então, toda obrigação, isso eu estou retirando então, hein? Isso é elemento. Toda obrigação civil vai ter que ter pelo menos um devedor, pelo menos um credor. Esse devedor aqui, ó, eu posso chamar de sujeito passivo e o credor sujeito ativo. Certo? Então, como eu estou trabalhando os sujeitos ativo e passivo, a doutrina vai me dizer que esse aqui, ó, é um requisito subjetivo. Qual é o requisito subjetivo da obrigação civil? São os sujeitos. Sujeito passivo e o sujeito ativo, ou seja, devedor e credor. Volta lá para a minha obrigação. A gente está analisando a obrigação que eu terei que pagar R$1.000 para o meu vizinho. Já destaquei eu e o vizinho. Devedor e credor. O que falta destacar mais? A obrigação é, eu tenho que pagar R$1.000 para o vizinho. Destaquei o devedor e o credor. Falta o que agora? Os R$1.000, né? O objeto da obrigação. Concordam? Então, vou botar aqui, ó, número 2. O que está faltando ainda aqui nessa obrigação? O objeto. E o objeto nada mais é do que a prestação. Toda obrigação vai ter uma prestação. Dar uma aula. Eu sou obrigado a dar uma aula para a Unifor. Sujeitos, eu e a Unifor. Prestação, dar a aula. Né? Eu devo entregar o carro para fulano. Qual é o objeto? Entregar o carro. Eu me comprometi a pintar um quadro. Qual é o objeto? Pintar o quadro. Né? Então, como eu estou tratando de objeto, eu vou dizer que esse aqui é o requisito objetivo. Né? Objeto, requisito objetivo. E aí, pessoal, aqui não muda nada desde o direito romano até hoje. Em se tratando da prestação, em se tratando do objeto, as obrigações são, na sua grande maioria, obrigações de dar. Dar no sentido de entregar alguma coisa a alguém. Nessa obrigação que a gente está vendo, que é eu tenho que pagar R$1.000 para o meu vizinho, pagar R$1.000 é pegar esse dinheiro e entregar para o vizinho, não é? Então, é uma obrigação de dar. Se eu estou vendendo esse celular e eu tenho que entregar o celular para o comprador, é uma obrigação de dar. Se eu estou alugando um imóvel e eu vou entregar esse imóvel para o locatário, é uma obrigação de dar. Entendeu? E aí, olha só, aqui não muda nada. Desde o direito romano que as obrigações podem ser, na sua grande maioria, dar, mas quem foi contratado para pintar um quadro não é uma obrigação de entregar, é uma prestação de um serviço. Quem foi contratado para lavar o carro ou para pintar uma parede, essas obrigações são obrigações de fazer. Não é? Dar pressupõe a entrega do objeto, fazer pressupõe a prestação de um serviço. Ou, quando muito, você se compromete a ficar quieto, a não fazer alguma coisa. A Unifor me contratou, mas falou assim, Perazzo, você tem que se comprometer a não dar aula em outra faculdade. Se eu aceitar, é uma obrigação de não fazer. É o funcionário que se comprometeu a não divulgar a fórmula secreta. Obrigação de não fazer. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, o objeto é dar. Dar ou deixar ou não fazer. Dar, fazer Não deixar ou de não fazer. fazer alguma coisa. Né? E aí todas as obrigações vão entrar nessa seara. Ou dar, entregar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, ou ficar quieto, né? Ou ficar quieto. Me comprometi, sei lá,
a não levantar o muro do meu vizinho. Não levantar o muro até 1 metro, por exemplo, sei lá. Obrigação de não fazer. Tá certo? Tranquilo, né? Maria Clara já adiantou um pouquinho aí que ainda tem mais requisitos. Mas olha só. Será que eu consigo enxergar mais requisitos, então? A obrigação que a gente está analisando é, eu tenho que pagar R$1.000 para o meu vizinho, né? Foi essa que a gente começou. Eu destaquei o devedor e o credor. Destaquei o objeto, que é pagar os R$1.000, que é uma obrigação de dar. Será que eu consigo enxergar mais alguma coisa nessa obrigação? E aí, para responder isso, Maria Clara já adiantou que é o vínculo jurídico, mas eu vou fazer o seguinte, olha. Imagina que eu tenho a obrigação de cumprimentar o meu vizinho. Todo dia de manhã cedo, quando eu saio de casa, eu cumprimento. Então, já me sinto obrigado a cumprimentá-lo. Todo dia ele fica lá, ele sabe a hora que eu saio, todo dia lá ele fica esperando. Eu passo ali de carro, dou bom dia e ele vou para o meu trabalho. Essa obrigação de cumprimentar o meu vizinho seria uma obrigação civil? A obrigação que eu tenho de cumprimentar o meu vizinho seria uma obrigação. Se eu tivesse na aula passada, eu estaria perguntando assim, olha, seria isso um fato ou um fato jurídico? Né? Cumprimentar o meu vizinho não é fato jurídico, porque isso não é uma obrigação civil. É uma obrigação social, diz a Rebeca, né? Eu vou um pouquinho mais além. Pode ser uma obrigação moral, né? Uma obrigação moral. Então, eu tenho 2 círculos. Eu tenho um círculo que trata das obrigações morais, que é um indiferente para o direito, Professor, e eu tenho um outro círculo que são as obrigações civis. Oi, quem é que falou? sou eu, Hugo. Oi, Hugo. Então, a obrigação civil, ela reúne o quê? A dívida e a responsabilidade. Exatamente. Vou já falar dela. Que é o que vai diferenciar da obrigação moral, né? Então, cumprimentar o meu vizinho é fato. O direito não se interessou por isso. Isso não está tipificado em nenhuma parte do código. Agora, pagar R$1.000 por conta da batida do acidente de carro é obrigação civil. E o que vai diferenciar essas duas? Porque se eu perguntar assim, olha, as duas têm partes, têm sujeitos? As duas têm. As duas têm prestação, objeto? As duas têm. Cumprimentar o vizinho é acenar, sei lá, fazer, né? Dar um aceno, dar um bom dia, acenar, fazer. E o que diferencia essas duas? E aí a diferença vai estar realmente no chamado vínculo jurídico. O vínculo jurídico, pessoal, é como se fosse um elo que liga o devedor ao credor em uma obrigação civil. Esse elo, ele foi criado, foi pensado no direito alemão. E no direito alemão, esse vínculo jurídico é dividido em Schuld e Haftung. Schuld e Haftung. Então, vou botar aqui, ó. O terceiro requisito, o terceiro elemento de uma obrigação civil é o que vai diferenciar a obrigação civil de uma obrigação moral. É o que vai diferenciar um fato jurídico de um simples fato. Porque somente as obrigações civis são dotadas de um vínculo jurídico. Como eu disse a vocês, esse vínculo jurídico foi pensado no direito alemão e ele foi dividido em Schuld e Haftung. Schuld e Haftung. Cuidado que eu já vi essas duas expressões caindo em prova de concurso, hein? Schuld e Haftung. Para nós aqui, pessoal, Schuld deu origem ao débito e Haftung deu origem à responsabilidade. Responsabilidade. Schuld, Haftung. Débito e responsabilidade. Pessoal, o que seria o débito em uma obrigação civil? O débito nada mais é do que a possibilidade do cumprimento espontâneo dessa obrigação.
Débito, possibilidade do cumprimento espontâneo da obrigação civil. Vulgarmente, a gente não fala assim, né? Sei lá, paguei a dívida, quitei o meu débito, né? Eu tenho um débito com a CAGES, eu fui lá e quitei o meu débito, eu paguei a minha conta. A gente não fala assim vulgarmente, não é? Pois o débito é exatamente o cumprimento espontâneo da obrigação. Eu sei que meu aluguel vence no dia 1º, no dia 1º eu vou lá no meu credor e faço o pagamento do aluguel. Ele não precisa me cobrar, ele não precisa me colocar na justiça, nada disso. Eu voluntariamente, espontaneamente, cumpri com a minha obrigação. Minha aula começa às 9h30, 9h30 eu entrei, liguei meu computador, dei a minha aula, pronto, acabou. Quitei o meu débito, cumpri com o meu débito. Tudo bem? Aí, quando não entra com a sua obrigação, você se responsabiliza, né? Que é a outra parte que o senhor vai falar agora, não é isso? Exatamente, Hugo, exatamente. Mas antes de falar da responsabilidade, eu tenho que dizer para vocês que esse débito, e cuidado porque isso é importante, e às vezes é de difícil compreensão. Esse débito, que é a possibilidade do cumprimento espontâneo, representa também o direito que tem o devedor em cumprir com a sua obrigação. Olha só, o débito representa também o direito que tem o devedor de cumprir com a sua obrigação. Lívia, o Yuri, nosso monitor, fez o grupo do WhatsApp, sim. Só não sei, eu mandei por torpedo para todo mundo, tá? Geraldo, explica melhor essa questão do débito, que eu não entendi o direito que tem o devedor. Se eu tenho que pagar R$1.000 para o meu vizinho, e essa obrigação que a gente está analisando, eu tenho o encargo, né? Eu tenho o fardo, eu tenho o ônus. Mas eu tenho o direito de pagar os R$1.000 para o meu vizinho. Só a partir do momento em que eu compreendo o direito que tem o devedor em pagar, é que eu começo a entender a possibilidade da consignação do pagamento. Vocês já devem ter ouvido falar no senso comum, dizendo assim, olha, banco não quer aceitar o pagamento não, pois eu vou depositar em juízo. Não é assim que o senso comum fala? Ah, eu vou contratar um advogado aqui e vou depositar em juízo essa dívida. Eu tenho que pagar o aluguel, o credor não quer receber, porque ele quer que eu seja despejado, e eu não quero atrasar o aluguel, eu falo, bom, você não quer receber não? Eu vou depositar em juízo. Não é? A gente não fala assim vulgarmente? Pois esse depositar em juízo, isso é a ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento nada mais é do que o depósito judicial da coisa devida quando o credor não quer receber. Eu tenho o direito de pagar. Você não quer receber, não? Não. Mas para evitar o meu atraso, para mostrar para todo mundo que eu queria realmente pagar, eu vou consignar o pagamento. Ou no senso comum, eu vou depositar em juízo. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo, hein? Tá certo? Isso é importantíssimo, hein, pessoal? Ter o débito significa também ter o direito de pagar. O débito é o cumprimento espontâneo, mas você tem o direito de cumprir com a sua obrigação. Tanto é verdade que se o credor se recusar a receber, eu posso consignar o pagamento. Oi, Lissa, pode falar. Bom dia. O senhor poderia dar um exemplo prático dessa situação? Posso? Olha lá. Eu fiz um contrato de aluguel por 30 meses. Como eu tenho um contrato por 30 meses, o dono do imóvel, o locador, ele não pode me colocar na rua, né? Tem um contrato de 30 meses com ele. Mas se eu deixar de pagar o aluguel, ele entra com uma ação de despejo por falta de pagamento. Eu tenho o direito de ficar lá 30 meses se eu pagar o aluguel. Aí vamos supor que o locador se arrependeu de pagar, de alugar para mim. Vamos supor que ele recebeu uma proposta melhor. Mas ele não pode romper o contrato comigo. Aí o que ele faz? No dia do pagamento do aluguel, ele se esconde. Ele viaja. Exatamente para quê? Para que eu não consiga pagar
e ele possa entrar com uma ação de despejo para me colocar na rua por falta de pagamento dos aluguéis. Se eu tenho o direito de pagar, eu vendo que o credor está se escondendo, eu contrato um advogado, por exemplo, e digo assim, olha, meu amigo, eu tenho que pagar o aluguel. Eu não quero ficar em atraso. Porque se ficar em atraso, ele pode me colocar na rua. E aí você pega o valor desse aluguel e deposita em juízo. Não é assim que você faz? Entra com uma ação, deposita em juízo, manda citar a outra parte para pegar o dinheiro. Se a ação for julgada procedente, o pagamento foi feito. Não o pagamento diretamente ao credor, mas a consignação do pagamento. Então, essa ideia de eu ter o direito de consignar, deu para entender, Alissa, mais ou menos? Deu sim, viu, professor? Obrigada. Tá. Essa ideia, então, de eu ter o direito de consignar o pagamento, eu só vou compreender porque entre devedor e credor tem débito. E esse débito me dá o direito de pagar. Entendeu? Se eu tenho débito com alguém, eu tenho o direito de pagar esse alguém. E se esse alguém se recusar a receber, eu vou depositar em juízo. Eu vou entrar com uma ação de consignação em pagamento. Tranquilo? Joia. Agora, olha só. E aí eu vou agora pegar o gancho aqui do Hugo. E o que faz o devedor pagar em dia? Por que quando eu sei que eu tenho que pagar o aluguel, eu vou lá e pago? Porque, meu amigo, se você não pagar em dia, você pode sofrer uma sanção. Se você não pagar em dia, se você não cumprir espontaneamente a sua obrigação, você vai cumprir de maneira forçada. O Estado vai criar mecanismos para fazer com que você cumpra de maneira forçada a sua obrigação. Então, se o vínculo jurídico é representado pelo débito, que é o cumprimento espontâneo, a responsabilidade representa exatamente o cumprimento forçado da obrigação civil. E, em última instância, ao surgir a responsabilidade, quem é que vai garantir o cumprimento dessa obrigação? Eu tenho que pagar R$1.000 para o meu vizinho, eu não paguei, nasceu responsabilidade, tá? Quem é que garante que eu vou pagar os 1.000? Vizinho vai me prender? Vizinho eu vou me tornar escravo dele pro resto da vida? Não. Não. Quem garante o pagamento desse dinheiro vai ser o meu patrimônio. Tá certo? Por isso é que a gente diz, ou dizia, né, que o direito civil era patrimonialista, etc., naquela discussão que a gente já teve aí em aulas passadas. Se o débito é o cumprimento espontâneo, a responsabilidade é o cumprimento forçado. Por isso que na primeira aula, quando eu estava explicando o Código Civil para vocês, eu botei obrigações, contratos, responsabilidade, e quando eu fui falar de responsabilidade, eu falei assim, pessoal, a responsabilidade nada mais é do que a consequência do descumprimento da obrigação que surgiu geralmente em um contrato. Entendeu? Então, ao surgir a responsabilidade, dará direito ao credor de exigir o cumprimento forçado. E, na pior das hipóteses, na pior das circunstâncias, ele vai lhe cobrar indenização. Ele vai calcular todo o prejuízo que lhe foi causado e vai lhe cobrar esse prejuízo. E quem é que vai garantir o pagamento dessa indenização? O seu patrimônio. Tranquilo? Pessoal, o que diferencia a obrigação moral da obrigação civil? A obrigação moral não tem vínculo jurídico. E o que significa dizer que não tem vínculo jurídico? Ora, se você cumpre espontaneamente ou não, o direito não se interessa. Se você cumprimentou o seu vizinho ou não, o problema é de vocês dois. O direito não se interessa por isso. E mais, nunca vai surgir responsabilidade em uma obrigação moral. Se você não cumprimentou o vizinho não vai poder ir na justiça para exigir que você o cumprimente. Entendeu? Só é errado dizer que a obrigação moral não tem sanção. Tem. Se você não cumprimentar o seu vizinho, ele vai parar de falar contigo.
Entendeu? Ele pode, sei lá, falar mal de você para os outros. Então tem uma sanção. Maria Clara, exemplo de quê? Da obrigação moral que eu estou falando? Não, professor, porque o senhor falou sobre o cumprimento forçado da obrigação. Eu queria um exemplo em relação ao patrimônio, tipo, que pode ser penhorado. Entendi. Então vamos lá. A gente não disse aqui que a gente está analisando a obrigação que eu tenho de pagar R$1.000 para o meu vizinho, porque eu me envolvi num acidente com ele, nessa que a gente começou a analisar? Então veja, se eu espontaneamente não paguei os R$1.000, o meu vizinho vai em juízo me cobrar esses R$1.000. E o juiz vai me condenar a pagar os R$1.000. Depois dessa condenação, abre-se uma fase de execução da sentença, onde o meu patrimônio vai ser penhorado e esses bens que foram penhorados serão vendidos para poder pagar o meu vizinho. Entendeu? Posso fazer uma penhora online, a penhora nas suas contas bancárias, etc. Enfim, a constrição judicial ela é forçada. A gente vai atrás do seu patrimônio para tentar achar R$1.000 para poder satisfazer o seu vizinho. Essa é a responsabilidade. Isso não vai ter numa obrigação moral. Então, a obrigação moral, se não há vínculo jurídico, primeiro, se você cumpre espontaneamente ou não, isso é um indiferente para o direito. Na obrigação moral, você não tem o direito de cumprir com a sua obrigação. E mais, se você cumpriu ou não a obrigação moral, nunca vai surgir responsabilidade, se você não cumpriu a obrigação moral. Teve um caso sui generis, não sei se vocês se lembram ou ouviram falar, que já faz um certo tempo, era um juiz de direito, um juiz lá do Rio de Janeiro, que ele queria obrigar o porteiro do prédio a chamá-lo de doutor. Chegaram a ver esse negócio? Ou pelo menos ouviram falar? Esse caso chegou até o STF. O juiz queria obrigar o porteiro a chamá-lo de doutor, e o porteiro falou assim, não, eu tenho que chamar, eu tenho que tratá-lo com urbanidade, eu vou chamar de senhor, como eu chamo todo mundo, e eu também exijo que o senhor me chame de senhor também. Enfim, né? Recíproco. E esse juiz, não contente, foi para a justiça, entrou no juizado especial lá no Rio de Janeiro, com o cumprimento de uma obrigação de fazer, que era obrigado, que o porteiro seria obrigado a chamá-lo de doutor. E, logicamente, a sentença foi bem bacana, que a sentença foi bem nesses elementos da obrigação civil. O juiz falou assim, olha, isso aqui não é obrigação civil. Então, aqui não tem como exigir o cumprimento forçado dessa obrigação. Porque isso é um indiferente para o direito. Não é? E também acho, né, bom, é bem falta do que fazer isso, né? A pessoa exigir que o outro chame de doutor é um absurdo completo, né? Já ouviu uma história parecida com o Renato Aragão? Essa do Renato Aragão eu não conhecia, não. Mas essa do juiz, inclusive, como era juizado, né? A sentença foi de improcedência, ele foi para a turma recursal, foi improcedente, ele ainda foi ao STF, porque cabe recurso extraordinário, né? Já que a turma recursal é um colegiado. Rebeca, eu acho que nem tinha doutorado. Se ele tivesse doutorado, provavelmente ele não ia fazer uma besteira dessa, né? Uma coisa absurda dessa, né? E mais, né? O título de doutor no doutorado é um título acadêmico, né? Então, por exemplo, em banca de dissertação de mestrado ou de tese de doutorado, etc., sai lá o seu título, né? Professor, doutor, fulano de tal, etc. Mas fora do mundo acadêmico, né? Não precisa chamar de doutor porque tem doutorado também. Mas, enfim, né? Só falei isso só para demonstrar a diferença entre as obrigações morais e as civis. Tá certo? Agora, olha só. Nós colocamos aí no quadro os elementos da obrigação civil. Toda obrigação civil tem... Vou botar aqui, ó. Vou voltar aqui só para a gente ver o nosso quadrinho. Toda obrigação civil tem sujeitos. Tem um devedor e um credor. Se não tiver pelo menos um devedor e um credor, não é obrigação civil. É outra coisa qualquer.
Para ser obrigação civil, tem que ter uma prestação, que é o objeto, né? Que se resume a dar, fazer ou não fazer alguma coisa. E se é obrigação civil, e por isso aqui se diferencia de uma obrigação moral, a obrigação civil é dotada de débito do cumprimento espontâneo, sabendo você de antemão que se não houver o cumprimento espontâneo, haverá o cumprimento forçado no surgimento da responsabilidade. Bom, se esses são os elementos da obrigação civil, como eu falei no começo da aula, dar um conceito vai ser só juntar esses elementos todos. Tá certo? Formular um conceito para a obrigação civil é só juntar tudo aí que está no quadro. Então eu vou começar, e eu queria que vocês pudessem me ajudar também para a gente chegar num conceito aí que seja comum para todo mundo. Eu vou dizer assim, olha, eu vou começar assim, eu estou olhando para os elementos. Aí vou dizer assim, olha, a obrigação civil nada mais é do que um vínculo jurídico. A obrigação civil nada mais é do que um vínculo jurídico que vai unir duas pessoas, duas partes, dois sujeitos, né? Poderia parar aí? Poderia, já é um conceito, embora um conceito muito enxuto, né? Muito pequeno. Mas a obrigação civil é um vínculo jurídico que une ao menos duas pessoas. Mas aí eu vou tentar aprofundar, então. Vou dizer assim, ó. A obrigação civil é um vínculo jurídico que une duas pessoas, pelo qual uma dessas pessoas, que eu vou chamar de devedora, ou sujeito passivo, se compromete a quê? O devedor, ao declarar a sua vontade, ele se compromete a dar, fazer ou não fazer alguma coisa perante a outra pessoa, não é não? Que se eu estou me comprometendo a alguma coisa, eu estou me comprometendo perante alguém. Então, o devedor se compromete a dar, fazer ou não fazer alguma coisa perante o seu credor, ou sujeito ativo. Agora, eu vou incluir a sanção. Sob pena de, se não houver o cumprimento espontâneo, surgir a responsabilidade. Sob pena de, se não houver o cumprimento espontâneo, haverá a possibilidade do cumprimento forçado. E o seu patrimônio responder por isso. Entenderam? Pronto, criei aí um conceito de obrigação civil. Vejam, criei um conceito de obrigação civil sem ter que decorar o conceito. Porque decorar é decorar agora de manhã e esquecer à tarde. Basta você ter em mente o que é uma obrigação civil. A obrigação civil tem devedor e tem credor. Tem um vínculo jurídico. Tem uma prestação, tem um objeto. Então junta tudo. A obrigação civil é o vínculo jurídico que vai unir devedor ao credor. Pelo qual o devedor se comprometerá a dar, fazer alguma coisa perante o seu credor. E a penalidade? Sob pena de, se não fizer espontaneamente, surgir a responsabilidade. Sob pena de, se não cumprir por bem, vai cumprir por mal. Né? E o seu patrimônio vai ser chamado aí para ser... Por isso é responsabilidade, porque o patrimônio responde pelo descumprimento da obrigação. Entenderam? Tranquilo? Claro, se ele não tiver patrimônio, aí paciência. O que eu vou fazer? Posso prender? Não, só se for dívida de alimentos, né? Posso cobrar de outra pessoa, entendeu? Posso cobrar de alguém da família? Não, só se esse alguém da família tiver também a responsabilidade, né? Se for um fiador, se for um devedor solidário, se for um avalista, etc. Em princípio, não. Por isso que tem aquela máxima que diz assim, se não tens com que me pagues, nada me deves. Entendeu? E, claro, isso foi um avanço, né? Alimentos, hoje, acabou sendo a única forma de prisão civil. Por quê? Porque a Constituição, no artigo 5º, inciso 67, excepciona duas situações. Devedor de alimentos e do depositário infiel. Depositário infiel é aquele que está cuidando de alguma coisa e não devolve.
Então, o Hugo me entregou esse celular aqui para eu guardar, eu sou o depositário fiel. Mas se eu tinha que devolver e não fiz, eu perdi a confiança dele. Então, eu passo a ser depositário infiel. Né? Muito embora a Constituição excepcione essas duas prisões civis por dívida, devedor de alimentos e do depositário infiel, o Pacto de São José da Costa Rica só excepciona os alimentos. Então, o STF, inclusive, pacificou isso, tem uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante 25, dizendo que a prisão do depositário infiel, embora constitucional, porque está prevista na Constituição, né? E é artigo 5º, mas embora constitucional, passou a ser ilegal, porque o Pacto de São José da Costa Rica só excepciona a dívida alimentícia. Tranquilo? Dúvidas, não? Não, professor. Tranquilo, né? Eu vou voltar para o meu quadro para copiar não, para colocar aqui um conceito, para não ficar só nas palavras, né? Então, eu vou dizer assim, olha, o que é uma obrigação civil? Vejam que o conceito você pode formular do jeito que você quiser. Quanto mais você colocar os elementos, mais você vai ter um conceito aprofundado. Eu vou começar dizendo assim, ó, obrigação civil é o vínculo jurídico, e aí eu já separei as civis das morais, né? É o vínculo jurídico que une, ao menos, duas pessoas. Pronto, comecei bem, né? É o vínculo jurídico que une, ao menos, duas pessoas. Pelo qual uma delas, devedora, ou sujeito passivo, né? Então, é o vínculo jurídico que une ao menos duas pessoas. Pode ser pessoa física, jurídica, etc. Pelo qual uma delas, que eu estou chamando de devedora ou sujeito passivo, se compromete. Compromete a quê? A dar, fazer ou não fazer alguma coisa perante a outra. Perante a outra. Tá aí um N aqui, né? E a outra eu vou dizer credora ou sujeito ativo. Né? É o vínculo jurídico que une ao menos duas pessoas, pelo qual uma delas, devedora, se compromete a dar, fazer ou não fazer alguma coisa perante a outra, né? Sob pena, vamos colocar aqui a sanção, né? Sob pena de, se não houver o cumprimento espontâneo, surgir a responsabilidade. Pronto. Sob pena que, se não houver o cumprimento espontâneo, vou botar até aqui, ó, débito, surgir a responsabilidade. E o seu patrimônio passar a responder. Pronto, tá aí um super conceito de obrigação civil. Percebem que eu não preciso decorar palavras sacramentais? Você pode dar o conceito que quiser, você pode trabalhar com as palavras, não tem problema. Desde que coloque os elementos. Se a sua observação em relação à obrigação civil, ao destacar os elementos, foi correta, para dar o conceito, é só juntar tudo. Tranquilo? Muito sossegado, né? Muito bem, mas olha só. Entre as obrigações morais e as obrigações civis, obrigação moral eu já sei.
é aquela que é o indiferente para o direito, né? Ir à missa aos domingos é obrigação moral. Não tem na lei. É fato, não é fato jurídico. E se é o indiferente para o direito, não tem vínculo jurídico, nem débito, nem responsabilidade. Cumprimento espontâneo é possível? É, mas o direito não se interessa. O direito, você devedor, não tem o direito de ir à missa aos domingos, né? E mais, responsabilidade aqui não tem mesmo. E as obrigações civis, do outro lado, que aqui é fato jurídico, aqui elas estão tipificadas na lei, aqui são representadas por um vínculo jurídico de débito e responsabilidade. Mas entre essas duas, tem uma tal de obrigação natural. Olha só. Entre as obrigações civis e as obrigações morais, tem uma tal de obrigação natural. Pessoal, as obrigações naturais, primeiro, não são obrigações morais. Isso é importante. A obrigação natural, olha lá, são obrigações civis. Ou seja, está no código, está na lei. São obrigações civis, mas elas são obrigações capengas. Elas são obrigações civis cujo vínculo jurídico só vai ser representado pelo débito. Olha lá, cujo vínculo jurídico somente será representado pelo débito. Obrigação natural. Vou botar obrigações, né? Que eu botei são obrigações civis, né? Obrigações naturais. São obrigações civis. Mas só que essa obrigação civil, ela não é completa. Ela não tem responsabilidade. Ela só vai ter débito. Perazzo, o que significa sem responsabilidade? Exatamente, Hugo. O que significa você chegar para mim e dizer que tem uma obrigação que só tem débito? O que é o débito? É a possibilidade do cumprimento espontâneo. E é o direito que você tem em cumprir espontaneamente com a sua obrigação. Não é assim? A obrigação natural tem débito. Então você pode cumprir espontaneamente. Você tem o direito de cumprir espontaneamente. Agora, se você não pagar, o credor nunca vai poder te cobrar à força, porque não tem responsabilidade. Entenderam? A obrigação natural é aquela que tem débito, mas o credor não pode lhe cobrar à força, porque não tem responsabilidade. Claro, vou por exemplo que vai ficar tudo mais fácil. Olha lá. A obrigação que a gente estava analisando no começo da aula é: eu tenho que pagar R$1.000 para o meu vizinho, né? Por conta do acidente de trânsito. Essa era a obrigação que a gente estava analisando. Essa obrigação é completa. Débito, responsabilidade. Se eu não pagar o meu vizinho, ele vai me cobrar à força, etc. Por aí vai. Agora, me diga uma coisa. O meu vizinho vai poder me cobrar pelo resto da vida? Entendeu? Eu tenho que pagar R$1.000 para ele. Daqui a 20 anos, eu continuo tendo a obrigação de pagar R$1.000 para ele? Ou melhor, daqui a 20 anos, ele pode me exigir o cumprimento forçado dessa obrigação? Eu fiz uma pergunta aqui que depois eu vou completar, hein? Eu falei assim, daqui a 20 anos, será que ele ainda tem a obrigação de pagar R$1.000 para ele? Aí depois eu fiz outra pergunta, daqui a 20 anos, será que ele pode me exigir o cumprimento forçado dessa obrigação? Entenderam? Pessoal, tem uma máxima no direito que diz assim, ó, o direito não socorre aos que dormem. Não tem? É óbvio que toda obrigação civil tem um prazo prescricional que vai fulminar a sua pretensão. Se eu devo R$1.000 ao meu vizinho, daqui a 20 anos, certamente essa dívida está prescrita. Não é não?
É mais ou menos por aí, Hugo, é mais ou menos. Mas eu já posso até depois explicar esse 882 aí. Mas, por enquanto, é mais simples a minha compreensão. Estou perguntando assim, olha, toda obrigação civil dará ao credor a possibilidade de exigir o cumprimento forçado. Mas ele não vai ficar eternamente com essa prerrogativa. Pronto. Então, passado um certo tempo, essa dívida vai estar prescrita. Né? Exatamente, Laura, vai ter um prazo prescricional. Perazzo, quais são os prazos prescricionais? Fácil. Artigo 206, situações que variam de 1 a 5 anos. Então, tem prazo prescricional de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5 anos. Se não tiver no 206, a regra geral cai no 205, que são 10 anos. Acabou a prescrição. Acabou prazo prescricional. Prazo prescricional ou está de 1 a 5 ou são 10 anos. Entenderam? E aí vem uma pergunta de concurso que o examinador fala assim para mim. A pretensão à reparação, a pretensão para reaver aluguéis vencidos e não pagos prescreve em 6 meses. A pretensão para reaver alimentos prescreve em 6 meses. Aí você está fazendo a prova, você fala assim, meu Deus do céu, o cara quer que eu decore prazo numa prova? Poxa, tem tanta coisa para se fazer, não tem como decorar prazo. Mas ele te deu uma dica. Ele perguntou se alguma coisa qualquer prescreve em 6 meses. Está verdadeiro ou está falso? Está falso. Falso. Por quê, Hugo? Porque não tem prescrição em 6 meses. Prescrição ou oscila de 1 a 5 anos ou cai nos 10 anos. Entendeu? Pretensão para reaver aluguéis vencidos e não pagos. Eu sei que prescreve em 1 ano, mas eu não sou obrigado a decorar. Mas o examinador perguntou se prescreve em 6 meses. Não quero nem saber, eu sei que está errado já. Eu não tenho prazo prescricional em mês. Entendeu? Então, quando eu disse, olha só, quando eu disse que eu me envolvi num acidente de trânsito, e eu sou obrigado a pagar R$1.000 para o meu vizinho, essa obrigação tem débito e tem responsabilidade. Tudo bem. Mas a pretensão à reparação civil de danos, lá no artigo 206, parágrafo 3º, prescreve em 3 anos. Então, se eu me envolvi no acidente hoje com o meu vizinho, e eu sou obrigado a pagar os 1.000, o meu vizinho vai poder me cobrar, sim. Mas ele vai poder me cobrar nos próximos 3 anos. Depois disso, a dívida está prescrita. E quando a dívida está prescrita, o que eu estou retirando dela nos elementos? Quando eu digo que a dívida prescreveu, eu estou tirando a prerrogativa do credor cobrar de maneira forçada. O que é isso? A responsabilidade. Entenderam? Na dívida prescrita, isso aí, Bárbara, na dívida prescrita eu tirei a responsabilidade só. A dívida continua existindo? Continua. Essa obrigação ainda tem débito? Tem. Dívida prescrita, eu só retirei a responsabilidade. É obrigação moral? Claro que não. Claro que não. Olha como é simples o raciocínio. Obrigação moral não está na lei. Dívida prescrita está na lei? Prescrição está na lei? Tá, então não pode ser obrigação moral. Entenderam? O que está na lei não pode ser obrigação, não pode ser fato, tem que ser fato jurídico. Então, na dívida prescrita, eu retirei só a responsabilidade. E aí vieram aquelas duas perguntas que eu fiz no começo. Olha só. Eu falei assim, daqui a 20 anos, essa obrigação que eu tenho de pagar os R$1.000, ela continua existindo? Continua. A obrigação continua existindo. Mas daqui a 20 anos o credor poderá me cobrar de maneira forçada? Não. Porque perdeu a responsabilidade. Entenderam?
Dívida prescrita é uma espécie de obrigação natural. Eu já vi gente boa chegar para mim, dizer assim, Perazzo, dívida prescrita paga se quiser, porque é uma mera obrigação moral. Não, tá errado. Tá errado. Obrigação moral é ir à missa aos domingos, sei lá, aguar as plantas, cumprimentar o vizinho. Isso não tem no código. Entendeu? Dívida prescrita, tudo bem, paga se quiser, porque é uma obrigação natural, não é obrigação moral. Dívida prescrita só não tem a responsabilidade, mas continua tendo débito. E aí vem uma segunda pergunta, essa é capciosa. Essa é capciosa, hein? Disseram assim, ó. Essa é capciosa, hein? Disseram assim, cabe a consignação em pagamento de uma dívida prescrita? Essa foi a pergunta que fizeram em prova. É possível a consignação em pagamento de uma dívida prescrita? E agora? A consignação foi o professor falou no começo, foi, professor? Caso a pessoa não quer aceitar. Exatamente, aquele depósito judicial. Depósito judicial, né? Deixa eu dar um exemplo aqui, Hugo, antes de você tentar responder. Olha só, vou contar a historinha. A minha obrigação era pagar R$1.000 ao meu vizinho, não era essa que a gente estava analisando? Pronto, aí depois de 10 anos, eu ganhei na Mega Sena. Aí eu falei, poxa, eu não paguei aquela dívida que eu tinha com o meu vizinho, o carrinho dele quebrou, acho que eu vou pagar. Aí eu procuro o vizinho com os R$1.000. Falo, olha, 10 anos atrás eu bati no seu carro e eu queria lhe pagar aqui o prejuízo. Aí o meu vizinho fala assim, não, amigo, não vou aceitar, não. Eu nem lhe cobrei na época. Tem 10 anos já comprei outro carro, né, esqueci. Não quero que você pague, não. Você fala, não, mas eu quero pagar. Você fala, não, mas eu não vou aceitar o pagamento. Aí eu saio de lá, contrato um advogado e pergunto a esse advogado se ele pode entrar com uma ação para depositar em juízo os R$1.000. Rapaz, olha, eu quero pagar o meu vizinho, ele alegou que a dívida já prescreveu e eu não quero nem saber, eu quero pagar. Então, como ele não quis receber, eu quero consignar o pagamento. E essa foi a pergunta que fizeram em prova. Se cabe a consignação em pagamento de dívida prescrita. E aí, Hugo, o que você me diz? Só a dívida não deixa de existir, né? Uhum. Acho que cabe. A dívida prescrita tem débito? Tem. Não é? Só não tem a responsabilidade. Mas tem débito? Tem. Ele tem o direito de pagar. Pronto. E o que é o débito? É o direito que você tem de pagar. Entenderam? Cabe a consignação em pagamento de uma dívida que já está prescrita? Cabe. Claro que cabe. Dívida prescrita, você tem o direito de pagar. Entenderam? O que vai acontecer é, se o credor quiser lhe cobrar, ele nunca vai exigir de maneira forçada. Mas o direito de pagar você tem. Oi, Clara. Professor, eu tenho uma dúvida. No caso, quando a gente faz uma compra e nessas lojas mesmo, tipo, comprou uma roupa e a gente não paga, aí a gente vai com nome no Serasa, né? E depois de tantos anos, aí, tipo, sai. Aí porque prescreveu. O Código de Defesa do Consumidor, nessa situação... Tira aí só seu microfone, que acho que está isso, pronto. O Código de Defesa do Consumidor, nessa situação, tem o artigo 43, que fala dos bancos de dados, né, de cadastros de maus consumidores, que é SPC, Serasa, etc., e tudo isso. E pelo artigo 43, o teu nome só pode ficar negativado num período máximo de 5 anos. Então, mesmo que aquela dívida não tenha sido paga, ela está prescrita, e eu só posso ter o nome negativado por um período máximo de 5 anos. Então, depois disso, ainda que eu não tenha pago aquela dívida, eu não posso ter mais nenhuma restrição. Mas a dívida está lá. Claro, a dívida existe, continua existindo, né? Aqui e acolá você recebe uma ligação, você fala, meu amigo, essa dívida já prescreveu há muito tempo. Aí recebe uma oferta. Hein? Recebe uma oferta.
Aí o cobrador fala assim, pois a gente vai entrar com uma monitória, você vai ver, etc. Professor, e aí nesse caso eles não têm o direito de ir atrás do patrimônio de quem está devendo, né? Exatamente, não. Agora, só cuidado, né, Clara? Porque se você inadvertidamente pagou aquela dívida, tinha débito. E aí você não pode pedir de volta mais. É o que o Hugo levantou lá no artigo 882, né? Não se pode repetir é pedir de volta o que se pagou para quitar uma dívida prescrita. Por que você não pode pedir de volta? Porque a dívida prescrita conservava o débito. Ela só não tem a responsabilidade. Então, se você pagou, paciência. Era até questão de prova. Em uns semestres passados, eu contava uma historinha que era assim, fulano de tal estava devendo, a dívida prescreveu, e ele foi chamado lá no banco para tentar fazer um acordo e tal, e ele já estava trabalhando, enfim, ia pagar parcelado, ele fez lá um acordo e pagou aquela dívida. Aí, alguns dias depois, ele conversando com um amigo, o amigo fala assim, meu amigo, fulano, aquela dívida estava prescrita, você não era obrigado a pagar. Ele fala, poxa, então eu vou pedir meu dinheiro de volta. Pedir de volta não pode. Você não era obrigado a pagar. Entrou o artigo 882, né, professor? Exatamente, que é o artigo que você colocou aí, 882. Você não é obrigado a pagar. Mas lembra que ela tem débito. Então, se você pagou porque quis, agora já é. Você quitou o seu débito. Né? Foi direito seu. Exatamente. Foi direito. E, professor? Oi, claro. E por que que, tipo, quando é uma obrigação civil que não seja desse tipo, quem a gente está devendo pode ir atrás do nosso patrimônio e, nesse caso, não pode? É só uma dúvida mesmo. Só não entendi a pergunta. Uma obrigação civil, se eu estou devendo para alguém... tipo, quando a gente está... Nesse caso, quando a gente está devendo uma loja, por exemplo, e o nosso nome fica negativado, por que que passa esses 5 anos e eles não podem ir atrás do nosso patrimônio? Porque a dívida está prescrita, ué. Não, dentro desse prazo. O que eles não podem? Não, dentro desse prazo eles podem. É a obrigação natural, né, professor? Não existe a responsabilização. Mas dentro desse prazo eles podem, claro. Só não podem após os 5 anos. O que acontece, na maioria das vezes, Clara, é porque, por exemplo, eu fiquei devendo R$1.000 do meu cartão de crédito. Aí eles botaram meu nome no SPC, que já me traz um prejuízo enorme. Aí eles não entram na justiça me cobrando porque é muito pouco. A administradora do cartão vai entrar na justiça para me cobrar R$1.000, vai levar 5 anos, sei lá, 3 anos para sair a sentença, e depois eles vão ter que ir atrás do meu patrimônio, não compensa para eles. Então, hoje em dia, eles têm essa questão do SPC, que funciona muito bem, porque quando o teu nome vai para o SPC, você fica à margem de tudo, né? Você não tem crédito, você não consegue tirar mais cartão, você não tem cheque especial, etc, enfim. Então, é uma forma deles forçarem. E aí eles não vão atrás de cobrar. Podem ir? Podem, claro que podem. Mas a administradora de cartão vai entrar na justiça, pagando custas, etc., movimentar o judiciário para cobrar R$1.000, e para chegar lá na frente e não encontrar patrimônio, então não adianta, ela não vai atrás. Mas poder pode. Entenderam? Pessoal, só para a gente fechar, pega aí o artigo 814, por gentileza. Artigo 814. Joel, obrigado. Olha só o que diz o 814. Só o caput aí, no comecinho. As dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento. O que o legislador já tirou da dívida de jogo? Dívida de jogo ou aposta não obriga a pagamento. A responsabilidade. Perfeito, Bárbara. Agora continua lendo, vê se eu tirei débito, olha só. Mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou. Ele está dizendo assim, ó, dívida de jogo, quem ganhou não vai poder te cobrar de maneira forçada, não. Mas se você voluntariamente pagar, o problema é seu. Em outras palavras, o legislador está me dizendo assim, ó, dívida de jogo ou aposta não tem responsabilidade.
mas tem débito. Entenderam? Dívida de jogo ou aposta é uma obrigação natural. Mas não é obrigação moral? Claro que não, porque está na lei. Obrigação moral não está na lei. Cumprimentar o meu vizinho não está na lei. Dívida de jogo está na lei. Mas quer dizer que se eu ganhar a Mega Sena, eu não tenho ação para cobrar a Caixa Econômica? Tem. Porque a Mega Sena é um jogo autorizado, legalizado. Tem uma lei anterior que prevê o funcionamento. Então, esse jogo ele é Mega Sena, é uma obrigação civil. Agora, apostei no jogo do bicho, ganhei. Tenho ação para cobrar? Não. Porque dívida de jogo é obrigação natural. Bárbara, olha só. Obrigação natural são obrigações civis cujo vínculo jurídico só é representado pelo débito. O que eu tiro da obrigação natural é a responsabilidade. Tranquilo? Alguma dúvida? Não. Professor, aí entra também quem faz agiotagem, né? Ou não? Não. A agiotagem é outra história que, inclusive, ela é mal compreendida. Mas, assim, eu ainda vou falar sobre juros. No finalzinho do nosso semestre eu falo um pouquinho sobre juros. Mas, por agora, para não deixar sem resposta, emprestar dinheiro a juro, você cai no Decreto-Lei 22.626, que é de 1933, que é a lei da usura. Mas a usura, que é uma prática vedada, é quando você cobra juros acima do dobro da taxa legal permitida. Lembrando que a lei da usura não se aplica às instituições financeiras. E hoje a gente tem uma taxa legal de juros moratórios que é de 1% ao mês. Então, por essa construção, você, pessoa física, pode emprestar dinheiro, cobrando no máximo o dobro da taxa legal. Se a taxa legal é 1% ao mês, conclui-se que você poderia, em tese, cobrar até 2% ao mês. Isso não seria agiotagem. A partir disso seria. E aí é uma prática criminosa, né? Pela Lei dos Crimes contra a Economia Popular, a 1521. Legal, obrigada, professor. Tudo bem? A professora Maria Helena Diniz, no livro dela, está lá no livro dela, ela diz assim: outros exemplos de obrigação natural, segundo ela. Aquela gorjeta que você paga para o flanelinha que ficou olhando o seu carro. Você foi à praia e tal, quando saiu tinha um cara lá olhando o carro, você pegou R$2, entregou lá para ele, obrigado e tal, foi embora. Segundo ela, aquilo é uma obrigação natural. Por quê? Qual é o raciocínio que ela faz? Você não é obrigado a pagar, paga se quiser. Mas se você pagar também não pode pedir de volta. Então seria uma obrigação em que há débito, mas não há responsabilidade. E aí eu pergunto a vocês, seria uma obrigação natural? Pagar um dinheiro ali para o flanelinha que ficou olhando seu carro sem você pedir, sem nada? Ou não? Olha como o raciocínio é simples. Pagar ao flanelinha tem no código? Não. Se pagar o flanelinha não tem no código, então esquece a obrigação natural, é a obrigação moral. Cumprimentar o meu vizinho tem no código? Não, obrigação moral. Para ser obrigação natural, tem que ser obrigação civil. Dívida prescrita, dívida de jogo e por aí vai. Tiago, esses 10% no restaurante não é o mesmo raciocínio. Natureza jurídica desses 10%, ela oscila. Tem gente falando, tem gente com vários
pensamentos. Eu, particularmente, porque eu sou voltado mais para a defesa do consumidor, etc., enfim, isso é um contrato que surge, né? Eu chego para você e falo, olha, eu lhe presto esse serviço, mas esse serviço é prestado por uma ou terceira pessoa também, que vai lhe cobrar 10% em cima do que você consumir. Se eu apresento isso antes para você, e você tem conhecimento e aceita, eu acho que os 10% se tornam obrigatórios, sendo uma obrigação civil. Mas tem gente que, por exemplo, 10% do restaurante, do ponto de vista do direito do trabalho, teria que ter uma convenção coletiva que autorizasse os restaurantes a cobrar, etc., e por aí vai. Então, a natureza jurídica dos 10%, ela é muito controvertida. Entendeu, Maria Clara? Pois é, eu também acho que é uma taxa de serviço que, desde que você avise antes que você cobra. Porque pelo Código, se você é consumidor, pelo Código de Defesa do Consumidor, a obrigação só vai surgir no contrato se o consumidor for previamente comunicado. Tranquilo? Professor, Oi. sobre esse assunto da taxa de serviço, o senhor falou sobre ser avisado antes, né? Eu morei em Madrid por 1 ano e a maioria dos restaurantes, que quando a gente ia em restaurante, por exemplo, a maioria dos restaurantes, eles colocavam como se fosse num quadrinho de avisos, esse aviso sobre os 10%, a taxa de serviço. Lá eles chamavam de taxa de serviço, eles não colocavam os 10%, mas sim a taxa de serviço. Concordo, né? Eu não sei como é que é a defesa do consumidor lá, mas pelo nosso Código de Defesa do Consumidor aqui, a obrigação só vai surgir no contrato se o consumidor for previamente avisado. Então, por isso é que eu também entendo dessa maneira. Você precisa ter uma comunicação prévia. Mas concordo que se houver a comunicação prévia, os 10% são devidos, né? Tudo bem? Pessoal, tranquilo? Então, joia, pessoal. Nosso bate-papo, né, da aula de hoje, e eu costumo sempre fazer isso, um bate-papo mesmo, para a gente ficar sempre trocando ideias, né? A gente conseguiu ver os elementos da obrigação civil, fizemos um conceito, e aí a gente viu uma figura meio que capenga, uma figura híbrida, né, no direito obrigacional, que são as obrigações naturais. Tá bom? Obrigado aí pelos elogios. Quinta-feira, então, a gente retoma. Professor, o que é que tem aí para quinta-feira, para me adiantar aqui? Quinta-feira, vamos fazer o seguinte, quinta-feira, vamos começar com a distinção entre os direitos pessoais e os direitos reais. Para a gente já ir situando a nossa matéria. Naquela postilhazinha, né, das obrigações. Eu acho que tem lá alguma coisa assim. Qualquer coisa eu procuro em doutrina. É. Tá bom, valeu. Distinção entre os direitos pessoais e os direitos reais. Para quinta-feira, então. Aqui. Joia. Valeu, pessoal. Então, boa semana. Até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigada, professor. Até quinta. Vai, é direitos naturais e direitos que, professor? Direitos pessoais e direitos reais. Pessoais e reais, certo. Valeu. Tá joia, pessoal? Pois boa semana, então. Um forte abraço para todo mundo. Vou parar aqui nossa gravação, hein?